O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, explicou pelas redes sociais os fundamentos do voto do Brasil contra Cuba na Organização das Nações Unidas. Araújo explicou: desta vez, o Brasil votou a favor da verdade. O chanceler explica os horrores da ditadura que se estende há 60 anos na ilha e conclui: a influência que Cuba possui entre os países em desenvolvimento no sistema ONU é uma vergonha e precisa ser rompida. Seu papel de sementeira de ditaduras precisa acabar. Ouça o texto de Ernesto Araújo. O Brasil hoje votou contra Cuba na ONU. Todo ano, Cuba apresenta na Assembleia Geral da ONU um projeto de resolução condenando o embargo imposto pelos Estados Unidos desde os anos 60. Os países em desenvolvimento votam sempre a favor de Cuba. Desta vez, o Brasil votou a favor da verdade. Nada nos solidariza com Cuba. O regime cubano, desde sua famigerada revolução 60 anos atrás, destruiu a liberdade de seu próprio povo, executou milhares de pessoas, criou um sistema econômico de miséria e, não satisfeito, tentou exportar essa revolução para toda a América Latina. Pois o comunismo nunca se satisfaz em destruir apenas o país em que se instala. Precisa sempre sair para destruir os outros. Traz isso no seu DNA. O comunismo é sempre e necessariamente um projeto de dominação transnacional e antinacional. A Cuba castrista, nessas 6 décadas, tornou-se um centro regional de promoção e assistência a ditaduras comunistas. Procuraram impor esse modelo ao Brasil e praticamente todos os países da América Latina. Nos anos 90, com Lula, Fidel Castro concebeu e instalou o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, esse torpe motor de opressão, continua rodando para impor o socialismo corrupto, narcotraficante e terrorista aos povos da região que o repudiaram. O Foro de São Paulo é a continuação da Revolução Cubana por outros meios. Busca o poder já não pela luta armada, e sim, mais insidioso e eficiente, pela manipulação do sistema político democrático e seu controle através da corrupção sistêmica e aliança com o crime organizado. Cuba é hoje o principal esteio do regime Maduro na Venezuela, o pior sistema ditatorial da história do continente. Desse modo, Cuba está por trás da opressão aos venezuelanos, da catástrofe humanitária, da tortura, da migração forçada de 1/6 da população do país. Então chega de bajular Cuba. A influência que Cuba possui entre os países em desenvolvimento no sistema ONU é uma vergonha e precisa ser rompida. Seu papel de sementeira de ditaduras precisa acabar. Quem viaja de avião está mais feliz com a estrutura dos aeroportos e os serviços das companhias aéreas. Foi o que apontou uma pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil, realizada entre julho e setembro deste ano. A pesquisa ouviu 25 mil passageiros nos 20 principais aeroportos do país. Em uma escala de 1 a 5, 91% dos entrevistados deram notas acima de 4 em 38 indicadores pesquisados, ficando dentro da meta estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. Isso significa que os aeroportos são considerados muito bons. A pesquisa de satisfação do passageiro e de desempenho aeroportuário teve início em 2013 e essa é a melhor avaliação da série histórica. Fim de ano chegando e novas oportunidades de emprego também. A oferta de trabalho temporário deve aumentar em mais de 20% no país nesta época. As vitrines do comércio popular em São Paulo exibem um antigo que andava em falta na praça: trabalho. De olho no aumento das vendas de fim de ano, só essa loja resolveu contratar 19 funcionários temporários. O número de vagas pode crescer até dezembro. Eu devo, no caso, melhorar ainda mais o número de temporários. Até porque eu acredito que a demanda vai ser muito grande, então eu preciso de uma mão de obra mais significativa, né? A Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê um crescimento de 24% na criação de vagas temporárias para atender a demanda das festas de final de ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.
A estimativa é de que 570 mil vagas sejam abertas em todo o país. Medidas como a liberação de até R$ 500 do FGTS aguçam a disposição do consumidor em gastar um pouco mais no Natal e na tão esperada Black Friday, agora em novembro. Tradicionalmente, nessa época do ano, o comércio costuma contratar funcionários temporários para as vendas de Natal. Mas este ano, segundo os economistas, há um fator a mais que ajuda a turbinar essas contratações. A legislação trabalhista, que mudou e facilitou o emprego de trabalhadores temporários. Essas mudanças da legislação trabalhista facilitam a adaptação das empresas nesse período. Primeiro, a contratação do temporário, que acaba sendo mais flexível para ela do que o sistema anterior. Isso também, do outro lado, ajuda a empresa a expandir as contratações. Enquanto os empresários pensam em aumentar o faturamento, muita gente sonha em começar 2020 com um emprego novo. Eu procurei ser efetivado, estou dando o meu melhor, suando, trabalhando de domingo a domingo, e é uma oportunidade única, né? E eu estou procurando aproveitar da melhor forma possível. A Petrobras, em consórcio com uma empresa chinesa, arrematou uma das 5 áreas de exploração de petróleo do pré-sal apresentadas no leilão de hoje, realizado pela Agência Nacional do Petróleo. O bloco arrematado foi o de Arã, na Bacia de Santos, que garantiu a arrecadação de R$ 5 bilhões aos cofres públicos. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que as áreas continuam atrativas e que o governo pretende aperfeiçoar as regras para as novas rodadas de leilão. O número de idosos tem crescido a cada ano no Brasil. E para atender essa população foi lançado o programa Vida Saudável. A meta é levar atividades físicas, culturais e de lazer para pessoas idosas. Maquiagem, sorrisos e muita disposição. Esta é a concentração do grupo de teatro Mais Vividos em Cena. Todos aqui têm entre 60 e 80 anos de idade. E como dizem que a arte imita a vida, é assim que Dona Jacira vive os seus 69 anos. Eu faço hidroginástica, expressão corporal, teatro com esse grupo lindo aqui, que eu faço parte, canto e coral, e também dou aula de memorização. O envelhecimento pode e deve ser cheio de saúde. E para isso é preciso olhar para a população que está vivendo mais a cada ano. Hoje somos 218 milhões de brasileiros. Mais de 30 milhões são idosos. Foi pensando nisso que o Ministério da Cidadania lançou nesta quarta-feira o programa Vida Saudável. O programa alia 2 projetos, o Vida Saudável da Secretaria Especial do Esporte e o Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. A intenção é levar atividades físicas, culturais e de lazer para pessoas idosas em 460 municípios brasileiros. O Ministério da Cidadania vai oferecer a estas cidades capacitação profissional e todos os materiais necessários para que desenvolvam as atividades. A adesão ao programa depende de iniciativa das prefeituras, que devem indicar o número de núcleos que pretendem implantar. Não basta só ter centros centro-dia para os idosos, como nós temos muitos centros-dias para os idosos. Nós temos que ter centros, integrar isso com o esporte para fazer com que eles tenham uma atividade física permanente, né? Isso aumenta a longevidade e dá outra qualidade para a vida dele. E o governo federal entregou ao Congresso um conjunto de medidas de ajuste fiscal para alcançar o crescimento sustentável. A ideia é controlar as contas públicas, aumentar a capacidade de investimento da União e descentralizar recursos, repassando 400 bilhões de reais para estados e municípios nos próximos 15 anos. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto por volta das 11 da manhã e foi a pé até o Congresso. A visita foi para entregar 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem novas medidas econômicas. Recebido pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Bolsonaro destacou a importância das medidas. E nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade. E ela fará muito bem para
todos nós. O plano foi batizado de Mais Brasil e propõe uma série de mudanças para ajustar as contas públicas, manter as despesas e receitas equilibradas e permitir que o país volte a crescer, criando um ambiente mais propício para os negócios e para a geração de empregos. O Mais Brasil é composto por 3 propostas de emenda à Constituição, que agora serão analisadas pelo Congresso. A PEC do Pacto Federativo, que destina mais recursos para estados e municípios e diminui a quantidade de municípios. A PEC Emergencial, que proíbe estados e municípios endividados de criarem despesas obrigatórias e aumentarem gastos com funcionalismo, além de tornar possível a redução de até 25% da jornada de trabalho, com reflexo no salário dos servidores, e a PEC dos fundos públicos, que permite a utilização de 220 bilhões de reais parados em fundos para o pagamento da dívida pública. Nos planos do governo também estão as privatizações de empresas estatais, a reforma tributária e a reforma administrativa, que prevê alterações para os concursos públicos. Nós temos que transformar o Estado. Isso foi um compromisso de campanha. Então, se existe uma aliança política de centro-direita, ela tem que trabalhar nisso. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.